Não. Não? Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Vamos ficar de pé, sejam todos bem-vindos. Vamos começar esse culto desse domingo pela manhã com bastante alegria, lendo o Salmo 100. O Salmo 100 é um salmo de ação de graças, que fala que nós temos que entrar na presença do Senhor com alegria. Então alegre o seu coração, não permita que nada venha atrapalhar a sua comunhão com Deus. Sei que de repente você pode ter tido uma semana agitada, uns com dificuldades, outros nem tanto, mas permita que a alegria do Senhor invada o seu coração. E o Salmo 100 é um salmo de ação de graças, a você abrir o seu coração e receber tudo aquilo que Deus tem preparado para você, nesta manhã de domingo. Esse domingo bastante abençoado, Deus tem grandes coisas para nós, além da nossa comunhão dos irmãos, uns com os outros. Deus tem muitas bênçãos espirituais, tem muita coisa para nós, louvores, oração, palavra, e Deus vai nos abençoar. Salmo 100 diz assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Versículo 3, gosto de destacar, que diz que nós somos o povo do Senhor e rebanho do seu pastoreio. Significa que que todos nós somos cuidados por Deus, né? Ovelhas são cuidadas pelo seu pastor. Então você está aqui, antes de tudo pense nisso. Deus cuida das suas necessidades. Deus está atento a tudo aquilo que você passou, aquilo que você passa, aquilo que vai acontecer. Deus está cuidando de você. Então alegre o seu coração, renove a sua confiança. Não existe nada que esteja acontecendo na sua vida que Deus não está cuidando. Às vezes você pode ter impressões erradas, mas Deus está cuidando de você. Até a palavra que nós vamos ouvir hoje, tudo aquilo que nós vamos ouvir, Deus já está preparando algo para você, para cuidar da sua vida. Então vamos orar nesse momento, entregue as suas necessidades ao Senhor, creia que cada área da sua vida, de repente não permita que nenhuma inquietação, nenhuma ansiedade tome conta do seu coração, mas creia que Deus está cuidando, e tem coisas para todos nós essa manhã. Vamos orar, abrir o nosso coração. Senhor nosso Deus, a Tua palavra diz que nós temos que estar na Tua presença com alegria, Deus. Por isso alegra nosso coração essa manhã, e durante todo esse dia, Deus, espiritualmente, Deus, faça que nada venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Primeiro, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, coisas que nós pensamos, que falamos, que desagradou ao Senhor, ó Deus, que o sangue de Jesus nos purifique desses pecados, ó Deus, e que nós estejamos livres na Tua presença, Deus. Também toma as nossas ansiedades, nossas preocupações, ó Deus, nossos projetos, que nós possamos entregar tudo ao Senhor essa manhã, que possamos estar com o coração aberto, para ouvir a Tua voz, para estar em comunhão com os nossos irmãos, principalmente em comunhão com o Senhor, ó Deus, que o Senhor venha nos ministrar, ó Deus, venha nos abençoar, ó Deus. Ó Pai, nós entregamos tudo na Tua presença. Nós queremos expressar a nossa gratidão essa manhã pelas bênçãos recebidas, porque o Senhor cuida de nós, que nós somos rebanho do Seu pastoreio. O Senhor cuida de nós em cada uma das nossas necessidades. Vai cuidando de nós, Pai. Cuida dos nossos familiares, Pai. De repente muitos não estão aqui essa manhã, Deus. Cuida da nossa casa, nosso trabalho, dos nossos relacionamentos. Cuida da nossa saúde, Deus. Cuida principalmente da nossa vida espiritual, da nossa igreja, da nossa comunhão, do pastor, toda a liderança, de cada família, cada pessoa que faz parte dessa família espiritual Vila Diva. Por isso nós entregamos tudo na Tua presença. Nós queremos nos alegrar em Ti, Deus, porque o Senhor tem cuidado e tem nos abençoado a cada dia, e o Senhor já está nos abençoando nesse momento.
Ó Pai, nos abençoe grandemente. Faça que nenhuma obra do inimigo venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor esse domingo. Por isso nós nos entregamos com alegria na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas com alegria, louvando a nosso Deus. Vamos cantar agora. Graça e paz a toda a igreja, amém? Nós vamos louvar ao Senhor, aquele que é o único digno de receber toda a honra e todo o louvor. Vamos lá? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor, amém. Louvor maravilhoso desse, que demonstra o porquê nós estamos aqui, né? Nós vamos ter um momento de intercessão, e também eu gostaria de lembrar os irmãos que durante as terças-feiras pela manhã, nós temos aí nossa manhã com Deus. Os irmãos que puderem participar, seja bem-vindo, viu? Venha somar com a gente nas manhãs aí, amém? Tem sido bênçãos e mais bênçãos que Deus tem realizado aí sobre a vida dos irmãos, das irmãs, amém? Então, vamos estar orando agora nesse momento de intercessão, amém? Peço que os irmãos me acompanhem, me ajudem em oração, amém? Você que está acompanhando aí em seu lar também, não perca esse momento, ajude nós em oração aí, amém? Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor, sou grato ao Senhor, como foi ministrado aqui na palavra inicial, agradecemos ao Senhor, porque só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, e não há outro como o Senhor, e não há outro que poderia fazer o que o Senhor fez sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos que aqui estão, porque isso é a demonstração dos feitos do Senhor sobre as nossas vidas, porque nós declaramos e proclamamos que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, e não há outro, Senhor, que pode fazer aquilo que ninguém pode fazer, e não há outro, e não haverá outro que poderá fazer aquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas, meu Pai.
Agradeço ao Senhor por esse momento, agradeço ao Senhor por esse culto que está sendo realizado aqui na Igreja Batista de Vila Diva, onde as suas portas têm ficado abertas para receber cada um que queira se achegar diante da tua presença, Senhor. Aqueles que se achegam com o coração entristecido, Senhor, e és o Senhor que alegra os corações. Aqueles que se achegam enfermos, e és o Senhor que tem a cura para com esses. Agradeço ao Senhor pela porta da tua igreja estar aberta aqui para receber, Senhor, aqueles também que estão enlaçados por alguma situação de transtorno em suas vidas, enlaçado por um vício, e és o Senhor que liberta, Senhor. Aqueles que estão passando por uma opressão, por uma depressão, e é o Senhor que livra também dessa opressão e dessa depressão, Senhor, porque poderoso és o Senhor para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos, Senhor. Faça-se presente sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dos nossos pastores aqui, sobre nossos familiares. Apresentamos, Senhor, apresentamos os nossos familiares, nossos entes queridos, aqueles a qual amamos, Senhor, e peço ao Senhor a coberta, Senhor, proteja, livra dos laços, livra dos embaraços, livra da mulher maligna, do homem maligno, Senhor, livra de toda oferta mundana aí que esse mundo oferece, livra eles dessas situações, Senhor. Acoberta nossa família, acoberta nossos lares, proteja, livra daquele que quer roubar, que quer matar, que quer destruir, Senhor, como diz a tua palavra, o nosso adversário, Senhor. Seja o Senhor protegendo, guardando os nossos familiares, porque a quem clamaremos nós, a quem recorreremos nós, se sós o Senhor pode fazer, porque sou limitado em minhas forças, sou limitado em minhas ações, sou limitado em minhas palavras, Senhor, mas és o Senhor que sabe de todas as coisas. Cuida dos nossos familiares, clama ao Senhor também para com os nossos vizinhos aqui da região, Senhor, os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, de frente, de trás. Faça-se presente sobre a vizinhança aqui, Senhor. Derrama das tuas bênçãos, acoberta nossos vizinhos, proteja eles também, mesmo aqueles que ainda não professam a fé no Senhor. Seja o Senhor trazendo-os diante da tua presença, Senhor. Seja o Senhor trazendo eles para que eles possam assim herdar a salvação advinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o derramamento de sangue ali na cruz do Calvário. Adentra nesses lares, Senhor. Faça morada ali, Senhor, faça habitação ali, faça o mover do Senhor, demonstre o Deus que Tu és sobre a vizinhança aqui da região Batista de Vila Diva. Clamamos por essas almas, Senhor, clamamos por cada alma, Senhor. Seja o Senhor se fazendo presente, não as deixe da mesma maneira a qual elas se encontram, Senhor, na escuridão, perdidas, desorientadas, levadas aí por qualquer vento, por qualquer palavra, mas que seja a palavra do Senhor, que venha fazer morada nos corações dessas pessoas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é que clama ao Senhor, e agradeço ao Senhor por esse período, por esse breve momento de oração aqui, diante da tua igreja, diante da tua presença, porque o Senhor é o Deus vivo que está aqui em nosso meio, em nome do Senhor Jesus, amém. As palmas louvam o Senhor, amém. Amém, os irmãos poderem sentar. Alguém está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez essa manhã? Se alguém estiver, levante a mão. Se não, creio que todos são da casa, né? Mas todos são sempre bem-vindos. Deus nos abençoe nessa manhã grandemente. Irmãos, tem alguns avisos aqui importantes para a nossa igreja. Primeiro, sempre reforçando nossa escola bíblica, após aqui o culto, às 10h30, temos as salas para os adultos, para os jovens, para os líderes, né? Temos 2 salas de adultos, então você participe. Estamos estudando o panorama do Antigo Testamento, dando continuidade àquilo que já começamos ano passado, então você tem essa oportunidade. E também, já aproveitando, a partir do primeiro domingo de março, nós teremos também mais uma oportunidade da EBD. Também teremos a classe às 17 horas, né? Será a mesma lição, mesma revista da manhã, mas de repente, para alguns irmãos que tem alguma dificuldade, teremos também essa oportunidade de ter também a sala de adultos a partir das 17 horas. E também teremos uma outra sala, que será uma sala temática, e que o estudo que vamos começar será sobre seitas e heresias. Então, essas 2 oportunidades às 17 horas.
uma classe de adultos, a lição que nós estamos estudando aqui pela manhã, a mesma revista, e também uma outra sala temática. Não será hoje, tá? Será daqui a 2 semanas, no domingo, dia 3 de março, no primeiro domingo de março, tá bom? Então nós já estamos avisando para os irmãos se programarem, vocês podem participar dessa sala. Seitas Heresias é um tema diferente daquilo que nós temos pela manhã, e a sala de adultos é o mesmo tema. Então, outra oportunidade de nós crescermos, estudar a palavra de Deus. Então, escola bíblica. Mas hoje, os irmãos que estão aqui, fiquem para a IBD após o culto, às 10h30. Os outros avisos: o encontro da terceira idade, na próxima sexta-feira, dia 23, a partir das 14h30. Então, os irmãos que têm essa disponibilidade, que fazem parte desse ministério, não esqueçam, próxima sexta-feira, encontro da terceira idade. Outro aviso, esse já é para o sábado, é também o nosso primeiro encontro de casais do ano, a partir das 19h30. Então, próximo sábado, aqui em nossa igreja, estaremos também retomando as atividades desse ministério, encontros muito abençoados, nós podemos compartilhar, crescer como casais também. Então, o próximo sábado, não se esqueça, a partir das 19h30, encontro de casais. O outro aviso já é para o outro sábado, dia 1º de março, tá? Daqui a 2 sábados, nós teremos um workshop de música, teremos aí um músico, ministrante de louvor, o Cacau Santos, que é bem conhecido, né? Participa de algumas equipes de louvor bem conhecida. Então, estará trazendo essa palavra, esse workshop, com informações, principalmente para quem trabalha na música, na sonoplastia, mas aberto a todos os irmãos que quiserem participar. Então, é no sábado, dia 1º de março, daqui a 2 semanas, a partir das 20 horas, aqui em nossa igreja, tá bom? Então, é uma grande oportunidade também você ser abençoado. Então, é outro aviso também importante para destacar para os irmãos. São esses os avisos. Vamos entregar os dízimos e as ofertas ao Senhor, nesse momento. Eu vou estar lendo lá em Provérbios 3, versículo 9 e 10, que diz assim a palavra de Deus, uma ministração sobre a questão de finanças, de você ofertar a Deus. Honre ao Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. As ministrações do Antigo Testamento sempre tem uma linguagem mais agrícola, né? Que fala sobre plantações, frutos, celeiros, né? Obviamente, porque naquela época era a forma que a maior parte do povo tinha como se sustentar e prosperar, né? Hoje nós temos outras formas, mas aqui o importante é os princípios, né? Então, honre a Deus com o melhor, o principal daquilo que você recebe, dos seus recursos, seja salário, aposentadoria, empresa. E você aqui tem uma promessa aqui que Deus sempre nos abençoa. Os celeiros ficarão plenamente cheios, significa que Deus sempre vai te abençoar e cada vez mais. É uma confiança que nós temos que ter, sempre em Deus. Não que nós fazemos com intenções negativas, mas Deus é tão bondoso que se você obedece a Deus, Deus sempre te abençoa e te abençoa cada vez mais. Essa é uma confiança que a nossa igreja tem. Por isso que nós temos esse momento de dízimos e ofertas, oramos pelas pessoas. Então não deixe que nenhuma ideia errada deste mundo venha tirar essa confiança em Deus. Creia que Ele vai te abençoar, também financeiramente, vai abençoar o teu trabalho, vai abençoar tudo aquilo que você precisa, vai abrir portas, oportunidades que você de repente esteja precisando, ou que alguém da sua família esteja precisando. Creia sempre em Deus, honre a Deus e Ele vai te abençoar. Esse é o princípio simples, honre a Deus e Ele vai te abençoar. Vamos orar nesse momento, consagrando a Deus os dízimos, as ofertas, que serão entregues aqui no gasofilácio. Como sempre nós colocamos as formas, né? Transferência bancária, cartão. Mais importante que você honre sempre ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, nós queremos consagrar a Deus os dízimos e as ofertas que serão entregues ao Senhor nesse momento, e que tenham sido entregues também durante a semana, Deus. Que o Senhor receba a oferta de cada um, a dedicação, a honra, Deus. Que o Senhor abençoe a fidelidade dos teus servos, que o Senhor multiplique sobre nossa vida também as bênçãos materiais, sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que nos traz o pão de cada dia, Deus. Se alguém está com alguma dificuldade nessa área, tem algum familiar com dificuldade, nós pedimos a provisão, a bênção, a providência, que nenhum dos seus servos, nenhuma das suas famílias deixe de ser abençoado, mas principalmente que deixe de confiar em Deus. Nós cremos que o Senhor está cuidando de nós também em nossa vida financeira. Está cuidando de nossa igreja. Continua abençoando a diretoria da nossa igreja, a administração,
para que tudo a nossa igreja continue funcionando bem, possa crescer cada vez mais, tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos, que o Senhor venha a suprir. Por isso, com alegria, nós consagramos esse momento, os dízimos e as ofertas e a nossa vida financeira na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Enquanto estivermos cantando, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pode estar consagrando a Deus e sempre relembrando as nossas irmãs aqui da intercessão, estão aqui na frente para receber os seus pedidos, né? Para você também estar entregando e o Ministério da Intercessão estará orando por você. Amém, glórias a Deus. Os adultos podem se sentar e as crianças podem vir aqui à frente. As crianças, juniores que estiverem nessa manhã, podem vir aqui, vamos orar por eles, os abençoando. Estarão tendo a sua aula nesse momento também, juntamente com seus professores. Isso, a irmã Vilma está vindo aqui à frente. Vamos orar, abençoando elas, em nome de Jesus. Ore comigo, me acompanhe aqui. Estenda suas mãos, se for possível.
Senhor nosso Deus, nós queremos abençoar as crianças que estão aqui na frente, Deus. Também todas que fazem parte da nossa igreja, Deus. Nós pedimos que a bênção do Senhor, a proteção, a graça, o amor sempre estejam com a vida delas, no seu dia a dia, Deus. Que tudo aquilo que é semeado no coração delas, Pai, possa produzir frutos a cada dia, Deus, também no futuro, Deus. Que o Senhor abençoe os lares que elas moram, Deus. E que principalmente, Deus, elas possam sempre se sentir em paz, alegres, por estarem aqui na casa do Senhor, na igreja. Abençoa os professores que ministram ao coração delas, que tenham sempre sabedoria e criatividade, Deus. Ó Pai, de coração, Deus, nós cremos que o Senhor, Deus, tem nos abençoado bastante com essas crianças e vai abençoar mais ainda. Dê um domingo abençoado para elas, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas agradecendo pelas nossas crianças. Graça e paz, meus irmãos. Uma alegria estarmos aqui na casa de Deus. E para a gente não perder muito tempo, que nós temos a escola bíblica dominical logo após o culto, né? Já foi reforçado aqui o aviso. Nós temos classes, né? 2 classes para adultos, uma aqui no templo, outra lá no salão social. Temos a classe para jovens e adolescentes e também a classe para a liderança. Então, né, uma grande oportunidade para nós estarmos estudando a palavra de Deus. Lá em Oséias, no Antigo Testamento, o profeta disse: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, o que cada cristão precisa fazer é aprender cada dia a palavra de Deus e praticá-la. E por conta disso, nós hoje, na parte da manhã e da noite, porque de manhã vem uma parte da igreja, à noite vem outra, né? Então nós estamos iniciando esta campanha de 40 dias de jejum e oração. Todos os anos, né, nós fazemos esta campanha, cada ano, dependendo do período, nós fazemos esta campanha. Os irmãos já estão acostumados, aqui na nossa igreja, nós temos o hábito de fazer uma vez por mês o jejum. E a campanha de 40 dias é um pouquinho mais extensa, por quê? Porque nós vamos trabalhar justamente esse tema, 40 dias de milagres com Jesus. Então nós vamos, nessas 6 semanas, pensar sobre os milagres que Jesus realizou aqui nessa terra. E você recebeu um papel, né, te orientando sobre esta campanha. Então, cada domingo nós vamos ter um tema diferente. Mas na parte da frente, nós temos aí as orientações, tá bom? O início da campanha e o encerramento será no dia da Páscoa, tá bom? No culto de Páscoa que nós temos, culto da ressurreição. Então nós vamos encerrar esta campanha. E nós sugerimos aos irmãos 2 ações principais desta campanha, para nós sermos abençoados, nós estarmos aí ajustando a nossa vida com Deus. Primeira delas, está tudo aí, tá bom? Acompanhe. Alguém não recebeu esse documento? Todo mundo recebeu? Estão acompanhando aí, né, pessoal? 2 ações principais da campanha. Então, participar dos cultos, né, que é fundamental para receber cada domingo uma palavra diferente, tá bom? Atrás nós temos o esboço das mensagens, tá? Então, se você virar a folha, você vai ver que há alguns espaços em branco para você acompanhar, porque, como eu disse, é um momento de ministração e de estudo da palavra de Deus, tá? Então, isso ajuda você a estar acompanhando e levando para casa durante a semana, você meditar um pouquinho mais naquilo que Deus já falou ao seu coração, tá bom? Eu acho isso muito importante,
você ter aí esse esboço, porque de repente, durante a semana, você não lembra, né? Isso acontece. Não lembra o que foi falado, ou alguma coisa te chamou mais atenção. Aí você põe na sua Bíblia e lê novamente, tá bom? Esse esboço, o texto que nós vamos ler, justamente para Deus ir alimentando o seu coração, né? A gente tem falado muito, os irmãos da igreja sabem disso, que nós temos esse costume de ensinar à igreja a importância da devocional, né? A importância de nós estarmos todos os dias lendo a palavra de Deus, se alimentando, né, daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E essa série, o esboço aí que você vai levar para casa, é justamente isso. Puxa, deixa eu relembrar o que foi falado no domingo, né? O que o pastor, outros que estarão aqui pregando a palavra de Deus. Deixa eu lembrar o que chamou mais atenção. Deixa eu recordar, né, o que o Senhor falou comigo naquele domingo, uma coisa especial que você pode ir anotando. Voltando aqui, nas ações principais, nós temos aí realizar os votos, né? O jejum, como eu disse, vai ser 6 semanas. Então, cada semana nós vamos fazer um tipo de jejum, tá bom? Eu acho muito importante, irmãos, por isso que a gente sempre fala, né, sobre jejum, porque Jesus mesmo disse para os discípulos naquela época que ali na situação, né, que eles estavam vivendo, Jesus falou: olha, essa casta de demônios, ela não sai sem jejum e oração, né? Então eu acredito muito, e eu espero que você também, de alguma maneira, se convença, né, de que o jejum, ele faz parte da vida do cristão. Por que eu falo se convença? Porque às vezes, irmãos, eu estou falando aqui, né, para minha igreja e tenho total liberdade disso, não sei as outras igrejas, mas a gente procura fazer o que Jesus fez, né? E se ele disse para os discípulos: olha, essa casta de demônios não sai sem oração e jejum, é porque ele estava aprovando, né, as pessoas naquela época. E eu acredito também que hoje nós temos esta prática do jejum. Então, se você nunca fez, ou se você faz e esquece, um dia faz, o outro não, então tome isso como seu ponto de partida, né? Tome isso como seu ponto de partida, e você então possa orar ao Senhor e ter essa prática para abençoar a sua vida, né? Isso, quando nós falamos de jejum e oração, é para nós alinharmos o nosso coração com a vontade de Deus. Deus não precisa ser mudado. A gente, quando estuda teologia, uma das qualidades de Deus é que Ele é imutável, Ele não muda. Quem tem que mudar sou eu e você, somos nós no dia a dia. E a gente só vai mudar se o nosso coração estiver mais sensível a ouvir a voz de Deus. Se o nosso coração estiver fechado, aí não adianta, aí não tem jeito, né? Mas eu espero e tenho orado para que o Espírito Santo possa conduzir, né, esse momento com toda a nossa igreja. Por isso que nós vamos falar sobre este tema de manhã e à noite, porque, como eu disse, de manhã vem um pessoal, à noite vem outro. Então a nossa ideia é que toda a igreja, né, sensibilizada pelo Espírito Santo, possa então participar, fazer o seu jejum, a sua oração, a sua devocional, tá bom? E qual é o jejum da semana? Está aí anotado no seu papel, mas nós temos na projeção também. De segunda a domingo, começa amanhã, vamos até domingo, 19 a 25 de fevereiro, retirar uma refeição do dia, tá bom? Então, veja qual é a refeição melhor para você retirar. Não sei se é o café da manhã, se é o almoço, se é o jantar. A gente deixa assim, bem aberto uma refeição, porque às vezes tem gente que toma remédio, né? Precisa estar alimentado. Então,
se programe, né? Alguma refeição do dia. Não falo, é o café da manhã, porque tem gente que não pode ficar sem o café da manhã. Então, uma refeição do dia que você possa, então, orar ainda hoje, este ato, né? Esse momento tão especial que eu creio que Deus vai fazer em nós. Vamos orar? Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença que estamos, Senhor, e nós Te glorificamos, Te exaltamos, porque eu creio, Pai, que o Teu desejo para as nossas vidas é que o Teu povo esteja mais sensível a ouvir a Tua voz. E não há outra forma, Pai, de nós estarmos ouvindo a Tua voz, a não ser consagrando, dedicando a nossa vida ao Senhor. E uma das ferramentas que nós vemos na Tua palavra é a oração, é o jejum, é a própria Escritura. Então, ó Pai, que nesse período nós possamos, como igreja, aprender e ouvir a Tua voz. Que o Senhor, através daquilo que nós estamos nos propondo em realizar, possamos ter a nossa vida mais alinhada com a Tua vontade. Sabemos, ó Deus, que nós precisamos mudar algumas coisas do nosso coração. Com certeza todos nós, a começar em mim e toda a Tua igreja, com certeza há áreas das nossas vidas que precisam ser ajustadas, alinhadas com a Tua vontade. Eu espero e oro, Pai, para que esta campanha de oração, de jejum, de estudo da Sua palavra, possa moldar o nosso coração. Abençoa toda a nossa igreja, a membresia, que o Senhor se faça presente, não só agora, nesse momento, mas também durante a semana, quando nós recordarmos algum detalhe da palavra que será ministrada aos domingos. Colocamos nas Tuas mãos esse tempo tão precioso. O Senhor nos ajude a termos esse compromisso do começo até o final. Nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? O texto que nós vamos ler está em João, capítulo 2. Abra sua Bíblia, do verso 1 até o 11. João, capítulo 2, do verso 1 até o 11. O texto diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido.
mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Amém, igreja? Olha para cá, por favor. Eu vou começar do final do texto. E os seus discípulos creram nele. Que interessante, né? Jesus, para poder provar alguma coisa, precisou realizar um milagre. Jesus precisou fazer algo que tocasse no coração daqueles que já caminhavam com ele. E certas coisas eu tenho aprendido, meus irmãos. Porque como pastor, com certeza a nossa ideia é que todos caminhem igualmente, no sentido de crescimento espiritual. Mas algumas coisas Deus tem, graças ao Senhor, me tranquilizado. Porque, irmãos, se Jesus pessoalmente estava ali, na frente dos seus discípulos, precisou realizar um milagre para eles acreditarem, ou seja, só as palavras de Jesus não bastavam. Que dirá hoje? Que dirá hoje, meus irmãos? É por isso que o próprio Jesus mesmo disse que bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Amém, igreja? Bem-aventurados. Porque nós estamos aqui ouvindo, e é por isso que nós, como igreja, precisamos redobrar as nossas orações. Porque, assim, nós não estamos vendo Jesus aqui em carne e osso, mas nós confiamos, acreditamos que as Escrituras, ela é a palavra de Deus, e Jesus fez o que fez, ensinou o que ensinou, e pela fé nós acreditamos. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, às vezes, só o ensino, infelizmente, não é suficiente para algumas pessoas. Não é suficiente. Porque as pessoas estão, de repente, há já anos na igreja, mas ficam em dúvida, ficam em cima do muro, ficam assim, será? A Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Uma das lições que nós procuramos passar para as pessoas que vão se batizar é justamente essa, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é, meus irmãos. De Gênesis a Apocalipse. Não tem como a gente separá-la, dizer assim, só o Novo Testamento, só o Antigo Testamento. Não, ela se completa, até porque o Antigo Testamento, a lembrar do livro de Isaías, que é o profeta messiânico, ele fala muito de Jesus, da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. Então, eu fico pensando muitas vezes, coitado daqueles que frequentam uma igreja que ainda não entenderam que Jesus é o Senhor e Salvador, que a Bíblia é a palavra de Deus. Coitado daqueles que ainda dividem as coisas sagradas, né? As coisas espirituais, que dividem com as coisas do mundo. E às vezes as pessoas fazem as coisas do mundo superiores às coisas do reino de Deus. É claro, vamos ser como os bereanos, né? Vamos consultar, vamos ler, vamos ouvir o que a palavra de Deus nos diz, nos ensina. Mas aquela pessoa que às vezes fica lá em cima do muro, ela está, eu acredito que perdendo tempo. E aqui nesse texto, eu penso que se os discípulos não crescem em Jesus,
eles iriam perder o seu tempo. E tempo para nós é tão precioso, não é verdade? A nossa vida, ela é tão corrida, ela é tão cheia de coisa. A gente achou um tempo atrás que com a tecnologia, com a internet, com o WhatsApp, com o e-mail, a gente achou que as coisas iriam ficar facilitadas. Com o WhatsApp eu mando uma mensagem, resolvo, né? A gente imaginou que as coisas iriam ficar mais tranquilas para nós. Nós iríamos ganhar mais tempo. Mas não. A vida continua corrida. Se é que não está mais agitada para alguém. Então, perder tempo é uma coisa sem sentido. E Jesus aqui, nesse texto, nessa situação, que fez o primeiro milagre, para que eles crescem, que ele era o Filho de Deus. Então nós vamos estudar, meditar, receber a palavra de Deus, e entender que sim, Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele fez e faz milagres. Às vezes parece uma coisa tão banal a gente falar, Jesus é o Filho de Deus, mas escute isso, meus irmãos. Há jovens que frequentam uma igreja e não estão preparados para enfrentar uma faculdade, porque lá na faculdade é um bombardeamento de ideias, de filosofias, de ensinos, que os jovens às vezes ficam perdidos, porque não é só na faculdade, é apenas uma expressão, ou qualquer outro lugar. Hoje em dia, Jesus foi um cara legal, Jesus foi uma pessoa bacana, Jesus, para alguns, foi um revolucionário. Até para os discípulos, Jesus era assim. Eles achavam que Jesus iria ser o libertador deles do Império Romano, da opressão do Império Romano. Mas Jesus falou, não, esse não é o meu reino. O meu reino é do céu. Então, se naquela época já havia esse tipo de pensamento, que dirá hoje, meus irmãos? Que dirá hoje? Jovens, adolescentes, adultos, ou qualquer outra idade, estamos sendo bombardeados. Quem é Jesus? E através dos milagres que nós lemos e precisamos alimentar o nosso coração, é crer que Ele é o Filho de Deus. E que Ele fez milagres lá no passado, Ele também faz, porque milagres, quem é que não precisa? Quem de nós não precisa de um milagre? O que é um milagre, pastor? Milagre é uma ação sobrenatural de Deus. É uma intervenção divina. É alguma coisa quando você já fez, já tentou, bateu na porta, já falou com um, já falou com o outro, e não existe mais saída, a não ser Jesus agindo nessa causa. Isso é um milagre. E milagre não precisa ser uma coisa tão gigantesca. Para algumas pessoas, milagre é, nos dias de hoje, de repente uma porta de emprego, né? Às vezes a forma que está, a dificuldade que está o mercado de trabalho, às vezes uma porta de emprego para aquele pai, para aquela mãe, para aquele adolescente que está começando, né? Já é um milagre, porque ele orou, ele pediu, Deus, me abençoa, me ajuda com essa porta de emprego. Eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso manter a minha casa, eu preciso cuidar da minha família. Então, de repente, um milagre não é só a cura de uma enfermidade. Um milagre pode ser um livramento. Quantos de nós estamos vendo aí na televisão como está o mundo violento do jeito que ele está? E muitas vezes eu creio nisso, não sei você, mas eu creio quantas vezes Deus nos dá um livramento de muitas coisas. É por isso que a gente ora. Eu, antes de sair de casa, eu oro, Deus, me dá um livramento de qualquer acidente,
Me dá um livramento, Senhor, para mim, para minha família. Me dá o livramento da maldade da mão do homem. Porque a gente tem visto, meus irmãos, como está a sociedade. Então, o livramento é um milagre. A reconciliação de um casal. Às vezes o casal está ali já por um fio para se separar. E às vezes, né, vem conversar, orar junto, caminhar junto. Frequentar a igreja, e ali Deus restaura aquele casamento. Isso é um milagre. Quantos, às vezes, filhos que cresceram na igreja e depois se afastam do caminho do Senhor, e aí o pai e a mãe estão lá orando todos os dias pelo seu filho, pela sua filha, estão clamando a Deus: Deus, traz de volta. E quando aquela criança, né? Porque os filhos serão eternas crianças para os pais. Mas quando aquele filho, aquela filha, ela volta para o caminho de Deus, isso é um milagre, amém, meus irmãos? É um milagre, porque o pai e a mãe estavam orando, tentaram todos os recursos e só mantiveram a oração, talvez o jejum, para o seu filho voltar para os braços do pai, porque ele já se afastou tanto, que se não for Deus livrá-lo lá das garras do inimigo, não tem outro. Isso é um milagre. Então a gente precisa crer e pensar que sim, Deus faz milagres na nossa vida. E aqui nesse texto nós vamos ver alguns princípios aonde Jesus transforma, né? Aonde ele transforma a situação daquele ambiente. Não vou falar nem da água e vinho, mas a situação daquele ambiente. Na verdade, os irmãos talvez saibam que o vinho, principalmente no Antigo Testamento, ele tinha o significado de alegria. Se você lê em algumas passagens do Antigo Testamento, você vai ver que o vinho tinha essa comparação. E aqui, esse texto, os irmãos conhecem muito bem, sabem que praticamente a alegria estava acabando. Já aquele ambiente de casamento, de felicidade entre os noivos e dos convidados, estava acabando, né? A gente vai num casamento, a gente se alegra com os noivos, né? A gente quer participar daquele momento com muita alegria, mas às vezes, na trajetória da vida de um casal, ou se comparando a outra área da nossa vida, quantos de nós muitas vezes perdemos essa alegria? Quantos de nós, irmãos, estamos aqui na igreja, fazemos a nossa parte com Deus? Quando eu falo isso, eu quero dizer, temos o nosso compromisso com Deus. Mas quantos de nós, às vezes, temos decepções? Quantos? Quantos de nós, às vezes, ouvimos uma situação, ouvimos algo falar de determinada situação? Quantos de nós temos expectativa de alguma coisa, só que por uma ocasião ou outra, aquilo não acontece do jeito que a gente esperava? Quantos de nós, meus irmãos, permitimos que a alegria que havia no nosso coração, às vezes ela seja roubada pelas situações da vida, por um familiar, por um colega do trabalho, por um vizinho, por um irmão da igreja, pelas circunstâncias que a vida apresenta? Quantos de nós às vezes nos entristecemos? Quantos de nós nos entristecemos conosco mesmo, com a gente? Quando você de repente vai lá, prepara alguma coisa, idealiza alguma coisa que você mesmo arquitetou, que gostaria que acontecesse na sua vida, e ali não aconteceu daquele jeito. Quantos de nós às vezes questionamos: no que foi que eu errei?
Quantos de nós, às vezes, na nossa trajetória, pensamos, qual foi o ponto que eu falei alguma coisa errada? Qual foi o ponto que eu agi, que eu me precipitei, ou que eu fui omisso? Quantos de nós, às vezes, nos decepcionamos com a gente mesmo? E por conta dessa decepção, às vezes nos entristecemos. Quantos de nós, como cristãos verdadeiros, discípulos de Jesus, eu estou falando, não estou falando daquele meia boca, que um dia segue a Jesus, outro não. Eu estou falando de quantos aqueles que são, que têm compromisso com Jesus, e tem seriedade na vida cristã. Às vezes ele está caminhando, mas que de repente, ele fez alguma coisa que desagradou a Deus, e ele se decepciona na sua vida cristã. E graças a Deus por isso, porque aí há um estalar de Deus. Olha, filho, filha, você falou o que não deveria, mas quando você cai essa ficha, você fala, não era isso que eu queria fazer, não era isso que eu queria falar. E aí, de repente, por aquela ação, ou aquela palavra, de repente, vem o Espírito Santo e toca no seu coração, e aí você se decepciona com você mesmo. Quantas pessoas, de repente, nós fazemos, né, todo ano, a leitura da palavra de Deus. Quantas pessoas se propõem, olha, a primeira semana eu estou lendo, graças a Deus. Aí a segunda já pula um capítulo, pula um dia de ler. Aí na outra semana já não lê mais nada. Aí a pessoa já pensa, puxa, eu tinha me comprometido com Deus. Não é nem com o pastor, mas é com Deus, com o Espírito Santo. E aí você fica triste e se decepciona. A gente passa por esses momentos, meus irmãos. Mas, segundo esse texto, com certeza, nós podemos ter e manter esta alegria no nosso coração. E a alegria, meus irmãos, eu penso que seja algo que todos nós queremos viver. Eu não imagino uma pessoa, ela acordando e falar, hoje eu vou ficar triste. Hoje eu quero que tudo aconteça para dar errado. Eu não imagino alguém assim. Eu acho que é quando a gente levanta com disposição para as coisas darem certo, para a gente ter alegria, felicidade no nosso coração. E com certeza, em momentos cruciais da nossa vida, Deus ele quer dar e de repente devolver a alegria do nosso coração. E esse texto nos convida a isso. Então, se nós queremos, acompanhe aí o seu esboço. Se você quer viver milagres, alegria da parte do Senhor, olha a parte 1 aí. Convide Jesus para estar presente na sua vida. Irmãos, aqui não é só o novo convertido. Aqui não é só quando a gente faz um apelo para uma pessoa, olha, quem não tem Jesus, levanta a sua mão, vem para cá. Não, mas também nós, porque eu acabei de dizer que a vida muitas vezes proporciona tristezas ao nosso coração. E quando você convida Jesus, Ele vai estar presente todos os dias da sua vida. Jesus, vai comigo nessa entrevista. Jesus, vai comigo resolver essa situação. Jesus, vai comigo nessa reunião que eu vou ter. Jesus, vai comigo nessa situação que eu preciso acertar. Porque só Ele sabe como resolver as coisas, meus irmãos. Aqui nesse texto está claro, nós vemos isso. Então, convide Jesus sempre para estar presente na sua vida. Ponto 2, leve as suas necessidades para Jesus. A mãe de Jesus aqui, certa vez, disse assim, olha, acabou o vinho. E como eu disse, no Antigo Testamento simbolizava a alegria, e hoje nós estamos aplicando isso. Acabou a alegria aqui para os convidados, acabou a alegria na festa, acabou a alegria para os noivos. A mãe de Jesus disse isso, tendo acabado o vinho, a mãe dele disse, eles não têm mais vinho. A mãe de Jesus levou para ele a necessidade.
ela não foi consultar os serviçais, ela não foi consultar o anfitrião da festa, ela não foi consultar os noivos, porque muitos de nós às vezes fazemos isso. Antes de chegar para Jesus, a gente consulta pessoas, olha a situação. Primeiro a ser consultado na minha e na sua vida, antes de qualquer decisão, qualquer ato que nós vamos fazer, é procurar Jesus. O que é procurar Jesus? Orar, falar com Ele, apresentar a Ele: Jesus, Espírito Santo, Deus, estou com esse problema, estou com essa situação. A mãe de Jesus tinha essa certeza, mesmo sem Ele fazer nenhum milagre. Porque lembra que esse texto foi o primeiro milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia. Está aí no texto. Mesmo sem a mãe ver Jesus realizando o milagre, ela foi procurar Ele. Que dirá eu e você, meus irmãos, que já lemos e que já aconteceu na minha e na sua vida milagres. A prioridade deve ser Jesus. Terceira questão aí que nós podemos pensar sobre isso: confie que Jesus sempre terá a hora certa para agir. Consultar Jesus, pedir a direção para Deus, não quer dizer que as coisas acontecerão na hora que a gente quer. Há um trabalhar de Deus. Em Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas. Às vezes a gente está tão ansioso com alguma situação, mas Deus, Ele sabe o momento certo de agir. O Pai Celestial, Ele sabe o momento certo de agir na vida dos seus filhos. Porque muitas vezes, nós como pais, sabemos que se a gente der um doce antes do horário do almoço para os nossos filhos ou para as crianças, a gente estraga o almoço dela. Será, meus irmãos, que você não tem clamado e ainda as coisas não têm acontecido? Porque Deus, Ele sabe o tempo exato das coisas. Nós temos que crer assim. Quando você crê que Deus tem, a hora certa de agir, você está confiando. Você não está agindo por impulso, do seu jeito. E quantos de nós, meu Deus, às vezes erramos, porque agimos do nosso jeito, da nossa forma, como a gente quer. E lá no fundo do coração, sem a gente compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor, mas lá no fundo, só a gente sabe que às vezes a gente errou. Porque se precipitou, porque falou alguma coisa na hora errada, porque agiu sem ser a vontade de Deus. Mas lá no fundo, a gente sabe, lá no fundo. Então, quando você fizer alguma coisa, tenha certeza que é a hora, que é o momento de Deus. Só faça algo quando Deus te direcionar. Se Deus não falou, se Deus não aí é o seu jeito com Deus, Peça sinais, confirmação, leia a palavra. Enfim, cada um de nós vai descobrindo como Deus fala com a gente. Então, quando você descobre isso, não faça nada quando Deus não falou. Porque tem a hora certa para tudo acontecer. Não tem a hora certa para a gente começar o culto? Se não tivesse hora certa, alguém poderia aparecer 2 horas da tarde e falar assim: olha, eu vim para o culto. Não, o culto é 6:30 da tarde. Não tem a hora certa para a gente entrar no trabalho? Senão você poderia chegar lá 12:00, o patrão ia falar: opa, o que aconteceu? Não tem a hora certa para a gente ir no médico? Tudo tem hora certa, irmãos. Tem o dia. Com Deus é a mesma coisa. Então deixe Deus agir. Quarto ponto que nós podemos
aprender, lembre-se que Jesus, ele espera obediência. E a obediência aqui, meus irmãos, não é aquela obediência, obedecendo, desobedecendo. Eu ouço a voz de Deus, mas eu vou fazer aqui o que eu quero. Eu ouço a voz de Deus, mas eu vou por esse caminho. Eu ouço a voz de Deus, mas, não. Ou a gente se propõe, a partir de hoje, falar, eu vou obedecer a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo, e com certeza, agindo assim, nós vamos caminhar na vontade de Deus. Tudo que eu estou falando aqui é um aprendizado para nós. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Porque no mundo que a gente vive, você recebe um monte de influência, de informações. As pessoas que você vive ao seu redor falam às vezes um ponto de vista que você não está vendo e nem está vivendo. Então, você tem que obedecer à voz de Deus, a voz de Jesus. Mesmo que isso você tenha que pagar um preço. Mesmo que você tenha que pagar um preço com a sua família, com seus colegas, com seus irmãos. Porque muitas das vezes o agir de Deus na sua vida, às vezes ninguém vai entender. Porque às vezes essa pessoa não está orando no mesmo propósito que você está orando. Porque essa pessoa não está situada no contexto que você vive. E aí ela vai falar, vai dizer, vai decidir por aquilo que Deus não falou para você. Então obedeça à voz de Deus. Porque eu me lembro que lá no Antigo Testamento, o povo de Deus, só uma ilustração, o povo de Deus queria um rei. Nós queremos um rei. Chegaram lá para o profeta Samuel e pediram um rei. O que aconteceu? O profeta Samuel foi consultar a Deus. O profeta Samuel não falou, vocês querem? Então tudo bem. Eu acho que é uma boa ideia, vamos lá. Quem que vocês acham que nós precisamos eleger agora? O profeta foi consultar primeiramente a Deus. E aí ele foi um pouco chateado, porque olha, estão pedindo um rei, me rejeitaram, porque o profeta, ele já governava, ele tomava as decisões ali. E o que aconteceu? Deus falou para ele, faça o que eles querem. Eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. Eles não rejeitaram você, Samuel, rejeitaram a minha vontade. E todo mundo queria um rei, e Deus não queria naquele momento. Estava todo mundo no mesmo pensamento, todo mundo pressionando Samuel, queremos um rei. Mas Deus não queria. Aprovou, e as coisas aconteceram, Então obedeça a voz de Deus, mesmo que todos te contrariem. Mas se você tem Deus do seu lado, você tem a maioria. Amém, meus irmãos? 5. Prove e veja que o Senhor, Ele é bom. Jesus nunca vai deixar a gente na mão. Eu creio nisso. Eu já vivi isso. Situações muito delicadas, mas ali perseverando, mas ali continuando na presença do Senhor. Com certeza, Deus sempre foi fiel. Deus tem sido fiel na sua vida, amém, igreja? Deus tem sido fiel. Não há como negar isso. Tem pessoas às vezes que vivem resmungando, mas meu irmão, minha irmã, olhe os detalhes da sua vida. Olhe os detalhes, Deus está cuidando sim. Talvez não é do jeito que você gostaria, mas nos detalhes, eu penso e creio que o Senhor tem sido bom. Então prove, veja. Provar é o quê? É quando você obedecer e aguardar a ação de Deus. Quando você prova, olha, eu estou obedecendo, eu estou sendo fiel, eu estou procurando ouvir a voz de Deus, então eu vou provar da misericórdia, da bondade do Senhor
em minha vida, porque foi isso que aconteceu. As pessoas, elas obedeceram a Jesus, encheram lá aqueles vasos com água, e por obedecerem, Jesus fez um milagre. Obedeça, né? Eu creio que Jesus pode fazer um milagre ainda hoje, nas nossas vidas, ainda agora, no que você está vivendo. 6 e último, creia que com Jesus, o seu melhor está por vir. Irmãos, isso é uma coisa que eu acredito, né? Que eu penso que com Deus, o nosso melhor sempre está por vir. Pastor, quer dizer que o que eu já vivi não é bom, não é legal? Não é isso. Mas eu já disse isso. Nós não devemos viver do passado. Passado, seja ele ruim ou bom, nós não devemos viver lá. Porque se for ruim, você vai viver uma pessoa amargurada. Ah, porque me fizeram isso. Ah, porque me falaram aquilo. Ah, porque puxaram o meu tapete. Aí você só vai viver olhando para o passado negativo e nunca vai ter esperança que Deus vai fazer algo novo. Ou então, você sempre vai ficar olhando para o passado das coisas boas. Ah, porque lá atrás Deus fez um milagre. Lá atrás quando, meu irmão? Há 40 anos atrás. Será que Deus não pode fazer algo novo? Ainda hoje? Ainda essa semana? Será que só há 40 anos atrás que Deus quis agir na sua vida? Será? Deus, Ele quer operar e fazer um milagre nas nossas vidas. Amém, igreja? E é o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu nesse texto. Então, meus irmãos, que nós possamos também crer que Jesus é um Deus de milagres, que Ele pode agir na nossa vida. Alimente isso do seu coração. Não deixa nenhuma dúvida tirar isso do seu coração. Não deixa nenhuma voz do inimigo entrar na sua cabeça e dizer, ó, será? Deus vai fazer isso? Não, creia que o Senhor é poderoso para agir na nossa vida. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos orar. Com um milagre, diz a palavra de Deus. E Jesus assim revelou a sua glória, e os discípulos creram nele. Quando Jesus manifesta um milagre, é para Ele revelar a sua glória. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença que estamos, Senhor, nesta manhã, nós Te agradecemos pela Sua palavra, Senhor, que é ministrada, que é ensinada a cada um de nós. E assim como foi, ó Deus, nesta manhã, compartilhado, que nós possamos crer que Tu és um Deus de milagres. Assim como Jesus iniciou o seu ministério, fazendo um milagre. E assim Ele continuou, enquanto estava aqui nessa terra, fazendo milagres. Eu creio em nome de Jesus, que o Senhor também continua hoje fazendo milagres. Esse sinal que o Senhor fez ali, naquela época, o Senhor começou com milagre. Não começou com outras coisas, mas começou com milagre. Então, o que eu entendo, meu Pai, sobre isso? Que é da Tua vontade, é prazer Teu, fazer milagres na vida dos Teus filhos. Demonstrar que o Senhor é um Deus vivo, que age na vida do Teu povo. E assim nós pedimos, Pai, nesta manhã, faz um milagre na área, na situação que de repente alguém esteja vivendo, que precisa da Sua ação, da Sua ajuda, meu Pai. Que esta semana, a começar amanhã, quando nos propomos em jejuar, que ainda esta semana milagres possam acontecer na nossa vida. Que aquela situação que talvez estava tão
perdida, que não havia como resolver, que ainda esta semana o Senhor faça um milagre, que o Senhor mude esta situação, que o Senhor coloque as tuas mãos, que o Senhor intervenha, assim como o Senhor fez naquela época, Jesus transformando a água em vinho. Assim nós pedimos, Senhor, transforma esta situação, traz, Senhor, a alegria de volta do nosso coração, que talvez para muitos tem sido perdida. Muitos a alegria está escoando e indo embora. Mas nesta manhã, Senhor, restaura a alegria do nosso coração. Que através da tua ação, do milagre do Senhor, esta alegria possa permear no nosso coração. E nós, com certeza, cremos e continuar confiando que o Senhor é um Deus de milagres. Faz isso, Senhor, na vida de cada um que está aqui. Nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus, amém. Levanta suas mãos. Pai, muito obrigado por esse tempo. E agora, também pedimos pela escola bíblica dominical. Que o Senhor nos abençoe no estudo da Tua palavra. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz... Amém. Aplauda ao Senhor, que Deus abençoe sua vida. Ótimo domingo para você e para sua família.